Boa noite, Igreja do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 14. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso de número 14. Texto bastante conhecido, mas pouco exposto ou pouco aprofundado. É a visão do Vale de Ossos Secos. Escute com atenção a voz do teu Redentor, Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos, mais uma vez, à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos. Ó Santo Deus, nós nos encontramos diante da tua presença em teu santo dia, para assim como nós ouvimos a tua voz no nascer do sol, pela manhã, nós pedimos que o Senhor se faça presente no entardecer do sol, ao final do dia, a fim de tua glória venha a ser manifestada no meio do teu povo, a fim de nós contemplarmos a beleza do teu Filho Jesus Cristo, como também a sua obra em favor dos pecadores. Nós clamamos isso, ó Pai. Nós clamamos que o Senhor venha ao nosso encontro e abra os nossos corações. Quebra, ó Deus, os nossos corações, para ouvirmos a tua voz. E assim, ó Pai, obedeceremos ao Senhor, não somente com a mente, mas também com o coração. Nós clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, venha ao nosso encontro e venha nos vivificar para o amor e para a glória e para o benefício da tua igreja. É isso que nós oramos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra a condição deplorável que a igreja do Senhor se encontrava em seu exílio. Exílio esse que os irmãos já estão bastante familiarizados
devido às exposições que têm sido feitas no Antigo Testamento, principalmente dentro desse contexto de exílio. Eles estavam sofrendo as consequências de um coração insensível e rebelde à lei do Senhor. E por causa disso, o Senhor estava pesando a sua mão sobre a sua igreja. Era por causa da insensibilidade dos corações daqueles homens, da igreja do Senhor, de ouvir a voz do Senhor por meio dos seus profetas. O Senhor, então, estava pesando a sua mão por meio da sua disciplina. A disciplina do Senhor, meus irmãos, nos ensina várias coisas, inclusive o quão vil é o coração do homem. A disciplina do Senhor é como uma luz que ao chegar em um quarto escuro, mostra aos poucos a poeira, a sujeira e a desordem que há ali. Nós jamais poderíamos conhecer, nós jamais poderíamos compreender a profanidade que reside em nossos corações se a lei do Senhor não viesse ao nosso encontro, nos condenando e nos confrontando. É por isso que o apóstolo Paulo então vai dizer: eu jamais poderia saber o que é cobiçar, eu jamais poderia saber o que é adulterar, se a tua lei não viesse com uma espada, me condenando, me matando. Entanto, como é da natureza do nosso Deus, ele é bondoso e misericordioso, por essência. Ainda que o seu povo estivesse em um lamaçal de pecado, ainda que eles estivessem privados da adoração ao Senhor pelo fato de estarem distantes de Israel, ainda que o cativeiro revelasse a condição natural deles, o Senhor demonstraria a sua benevolência por meio da boca dos seus profetas. O Senhor usaria a pregação da sua lei como um meio de libertação e vivificação do seu povo. O Senhor usaria a pregação por meio da boca dos seus profetas como meio para libertar a sua igreja daquela situação, como também vivificá-los daquela condição que eles se encontravam por causa do pecado. Nesse sentido, meus irmãos, nós, hoje à noite, veremos por meio desse texto a condição natural do homem e o meio que Deus usa para vivificá-lo. De novo, hoje à noite nós veremos a condição natural do homem e o meio que Deus usa para vivificá-lo. E que condição é essa? E qual condição é essa natural que o homem ele se encontra, se não a morte? Morte é a condição do homem. Uma vez que ele quebrou o pacto das obras, e uma vez que todos os homens, por meio de Adão, nascem em pecado, morte é a condição do homem. Veja, a partir do verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver esses ossos? Como temos visto, meus irmãos, nas reuniões de oração e nos sermões que têm sido proferidos aos irmãos. Veja, a tristeza que os ímpios sentem não pode ser a mesma que o cristão sente, mesmo diante de uma enfermidade, mesmo diante da morte. Jamais a tristeza que um ímpio sente pode ser a mesma de um crente. Porque os ímpios eles não possuem a esperança verdadeira e gloriosa que o Evangelho nos dá em Cristo Jesus. Da mesma forma, o nosso proceder não pode se assemelhar ao proceder dos ímpios, que estão mortos em seus delitos e pecados, porque se assim for, se não houver nenhuma distinção no proceder do crente e no proceder do ímpio, seremos como homens mortos, que não possuem uma lei, que não possuem um Senhor. Nós nos tornaremos semelhantes aos ímpios que estão mortos em seus delitos e pecados. Quando a nossa conduta, quando o nosso proceder foi igual ao deles. E a visão que Deus mostra ao profeta Ezequiel nos versos 1 e 2, e no início do verso 3, revela que a casa de Israel se assemelhava a um vale de ossos secos, a um povo que não possuía nenhuma esperança, senão a de um futuro miserável. O Senhor já havia feito isso com o seu profeta, a fim de mostrar a realidade que aquele povo estava passando. O verso 1 nos mostra que Deus, pelo seu Espírito, tomou Ezequiel e, por meio de uma visão, mostrou que Israel era a semelhança de um vale de ossos secos. No entanto, essa não foi a primeira ocasião. O Senhor levou Ezequiel junto ao rio para que ele se assentasse no meio
dos desanimados, do meio dos cativos, como nós podemos ver em Ezequiel 3, no início desse livro. O Senhor havia levado o seu profeta por meio de uma visão a Jerusalém, no capítulo 8, para a porta do templo. E, novamente, e mais uma vez, no capítulo 11 desse mesmo livro, Deus, por meio de uma visão, leva Ezequiel à Babilônia. Mas agora, no capítulo 37, o Senhor mostra um cenário cruel, provavelmente de um campo de batalha, onde os homens estavam mortos por muito tempo. Isso demonstra a gravidade, isso dá uma ênfase na narrativa pelo fato desses ossos estarem secos, ressequidos. O Senhor havia tratado o seu profeta por diversas vezes dessa maneira, revelando visões, mostrando a condição que a igreja do Senhor estava. No 37, ele mostra essa cena cruel, no campo de batalha, onde vários e vários homens estavam mortos por muito tempo. Perceba como que o Senhor ele humilha o seu povo por meio dessa visão. Para um judeu da antiga aliança, em sua morte, não ter o seu corpo lavado, envolvido em faixas, não ter um sepultamento digno de honra, era um motivo de muita humilhação. E esse é o propósito que Deus tinha naquela visão, mostrar como que o seu povo se encontrava humilhado por causa dos seus próprios pecados. Não era por nada mais, nada menos por causa dos seus próprios pecados. É justamente isso que o pecado faz para com o homem. O pecado não é apenas uma ofensa contra Deus. O pecado não é apenas uma quebra dos mandamentos do Senhor. Mas o pecado rebaixa o homem a uma condição de desgraçado, a uma condição humilhante, a uma condição de miserável. O Senhor já havia advertido o seu povo, caso eles viessem se esquecer do seu pacto, da sua aliança, e de como que os seus pecados os conduziriam a uma situação vexatória, a uma situação vergonhosa. O Senhor, por meio da boca de Moisés, no livro de Deuteronômio, diz: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. O teu cadáver servirá de pachos a todas as aves dos céus e animais da terra. Ninguém haverá que os espante. Como se não bastasse, após Deus fazer Ezequiel andar por aqueles ossos secos, como o texto nos descreve, que eram muito numerosos, Deus então pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver esses ossos? Você observe o ponto que está sendo estabelecido aqui, meus irmãos. Uma vez que o coração do homem está encharcado em sua rebeldia, uma vez que a condição natural do homem é a morte, o que pode revivê-lo? Pode, porventura, a sua filosofia colocar vida em seus ossos secos? Ou alguma política social restaurar uma nação cativa? De modo algum. Humanamente falando, seria impossível isso acontecer. É por isso que, para Ezequiel não dizer que era impossível, ele responde: Senhor Deus, tu sabes. Humanamente falando, é impossível, mas, Senhor Deus, tu sabes, é impossível, humanamente falando, dar vida a esses ossos. Mas aquilo que é impossível para os homens, para o Senhor é possível. É por isso, meus irmãos, que vários são os homens conhecedores das Sagradas Escrituras, homens doutos, conhecedores da língua hebraica, do grego. Vários são cientistas, doutores e mestres, conhecedores profundos dos saberes, homens extremamente capazes intelectualmente, mas homens cujas almas estão mortas em seus delitos e pecados. É por isso que eles não podem trazer vida para si mesmos, por mais doutos que eles sejam, por mais esplendor seja a sua razão. A razão, quando não é acompanhada da fé, gera condenação. Para o homem é impossível dar vida a si mesmo. Somente o Senhor pode conceder a vida àqueles ossos secos. Perceba a importância, meus irmãos, de levarmos a sério a condição natural do homem. Isto é, a sua incapacidade de dar vida a si mesmo. Falo isso porque talvez você anseie e deseje ser um homem capaz, uma mulher bem-sucedida. Talvez você deseje e invista na educação dos seus filhos, para que ele possa ser fluente em inglês, francês, alemão. Você o enche de aparatos, de ferramentas que os tornarão homens e mulheres brilhantes na sociedade.
homens reconhecidos pelos próprios homens. Suas mentes são brilhantes como um diamante, mas as suas almas serão como um braço contaminado por lepra, uma alma definhada, ressecada pela podridão de seus pecados. Porque a sua mente é brilhante como um diamante, mas a sua alma é podre. Os seus ossos são secos. Lhes falta o conhecimento das promessas de Cristo, do seu caráter e das suas ordenanças. Com toda certeza, meus irmãos, você poderá dizer futuramente, tanto ao seu respeito, como ao respeito dos seus filhos, se você não busca conduzi-los no caminho do Senhor, se você não busca colocar o teu coração debaixo da soberania do Senhor, você dirá, eu sou. Eles são como um vale de ossos secos, porque tanto a minha alma como a alma deles não há vida, não há verdadeiro conhecimento da lei do Senhor. Mas a narrativa, ela não para por aqui, meus irmãos. O Senhor mostra ao seu profeta que seria impossível aqueles ossos terem vidas por si só, que somente ele poderia dar vida à sua igreja. É por isso, então, que o verso 5 vai dizer, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém, vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor, então, revela a condição daqueles homens, que era morte, que era como ossos secos. O Senhor diz que somente ele poderia dar vida àqueles ossos. E agora, ele mostra, ele diz o meio pelo qual a vida seria dada àqueles homens. Ele profetiza, usa da pregação para dar vida àqueles homens. O verso 7, a partir de diante, vai dizer, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Assim como Deus havia levado Ezequiel para mostrar-lhe visões a respeito de sua vontade, o Senhor também havia ordenado que Ezequiel profetizasse para os montes. Ezequiel, capítulo 6, e Ezequiel 36, o capítulo anterior a esse. O Senhor ordena também que Ezequiel profetizasse para os bosques. E agora, no capítulo 37, ele ordena que o seu profeta pregue a ossos secos. Deus havia mostrado visões ao seu profeta, mas o Senhor também, no decorrer do seu livro, ele manda Ezequiel profetizar para os montes, para os bosques. E agora ele ordena, no capítulo 37, para ele profetizar a ossos secos. Ora, a criação do Senhor revela a glória do Senhor, como nos é dito nos Salmos. Os fundamentos anunciam a sua majestade, mas o ápice da manifestação da glória do Senhor será na salvação de pecadores. O autor aos Hebreus irá dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Mas eis a beleza, meus irmãos, da lei do Senhor. A lei do Senhor não é apenas viva, mas ela tem o poder de conceder vida eterna. Ela não é apenas atual, mas ela tem condições de dar vida ao homem atual. Coisa que a filosofia e as ciências não podem fazer. Somente o evangelho, quando pregado, tem o poder de transformar alguém que estava morto em seus delitos e em pecados, em alguém que agora vive. Em alguém que era inimigo de Deus, em amigo de Deus. Em alguém que estava eternamente separado de Deus, em alguém que está unido eternamente a Cristo, seu noivo, o seu cabeça. Somente o evangelho, meus irmãos, pode vivificar um homem morto. E o meio pelo qual Deus usa para salvar pecadores de sua ira vindoura é a pregação. Deus, ele mostra a condição dos homens. Depois ele mostra que somente ele pode dar vida. E agora mostra o meio pelo qual ele concede essa vida eterna. É a pregação. O próprio Cristo diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que procedem da boca de Cristo podem verdadeiramente conceder vida ao homem, porque ele é a própria vida. É porque Cristo é a própria vida e porque ele anuncia a respeito da obra do seu Pai,
é que o homem, então, ele pode ter vida eterna. Ezequiel profetizou, e como nos é dito, houve grande ruído, um barulho de ossos que batiam, ossos que se ajuntavam, cada osso ao seu osso, e se estendeu pele sobre eles. Mas no finalzinho do capítulo, do versículo 8, ele faz questão de dizer: tudo isso aconteceu, mas não havia neles o Espírito. Ora, os ossos foram juntados uns aos outros, os tendões começaram a surgir, forma o corpo, mas ainda assim não havia neles o Espírito. Observem comigo, meus irmãos, o texto nos diz indiretamente que aqueles homens eram como ossos secos, que Israel era um vale de ossos secos, e que após a pregação do profeta Ezequiel, aqueles ossos se ajuntavam, ganhavam tendões de carnes, ganhavam forma, mas ainda assim não havia vida, não havia espírito, não havia fôlego. Perceba o que está sendo estabelecido aqui naturalmente, meus irmãos. Porque mesmo após a pregação, mesmo após Ezequiel ter profetizado, não houve vida naqueles ossos. Você já parou para pensar nisso? Ora, Deus ordenou que ele profetizasse, e esse seria o meio de conceder vida. Mas ainda assim, o profeta disse que não havia neles espírito, porque acompanhado pelo meio pelo qual Deus estabelece e dá vida aos homens, é necessário o acompanhamento da obra do Espírito Santo. O meio pelo qual Deus usa para dar vida aos homens deve ser naturalmente, obrigatoriamente acompanhado da obra do Espírito Santo. É por isso que você corre um grande risco de passar aí alguém que ouviu vários sermões reformados, expositivos, mas que ainda não foi convencido da tua pecaminosidade diante de Deus. Você será como aqueles que, no juízo final, dirá: Senhor, em teu nome, fizemos prodígios e milagres, expulsamos demônios, promovemos grandes reformas. Mas Cristo dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conhecis. Nunca vos conheci. Porque não há evidência do Espírito Santo em tua vida. Não há frutos que sejam dignos de louvor. Como nós vimos nessa manhã, meus irmãos, por meio do puritano Thomas Watson, vários sermões jazem mortos e enterrados em corações mundanos e terrenos, que se escondem por trás de uma falsa religiosidade, por trás de uma falsa religiosidade. Homens doutos, mas cujo espírito está vazio, porque eles não foram convencidos da pecaminosidade diante de Deus. Da pecaminosidade diante de Deus. O verso 9, então, irá nos dizer: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sobremodo numeroso. Deus havia ordenado que Ezequiel profetizasse ao Espírito, rogando-lhe que viesse e soprasse sobre aqueles ossos secos, para que eles passassem a ter vida, para que a vida passasse a existir neles. Interessante nós entendermos essa estrutura, como o Senhor ele estabelece nessa narrativa, porque na língua hebraica, a palavra ruar pode significar vento, fôlego, espírito, ou até mesmo o próprio Espírito Santo. A palavra ruado, que vem do hebraico, pode significar vento, fôlego, espírito ou Espírito Santo. O próprio Cristo usou essa mesma linguagem como o vento que sopra para tratar do novo nascimento com Nicodemos. Mas veja, o próprio Deus soprou o ruar, o fôlego, o espírito no homem, em Adão, e ele passou a ser alma vivente. Veja que beleza, meus irmãos. Perceba o paralelo que está sendo estabelecido aqui. O velho Adão, aquele que foi soprado, o fôlego de vida, se mostrou falho, transgredindo a lei do Senhor. E todos nós nos tornamos como um vale de ossos secos. Mas em Cristo, o segundo Adão, nos tornamos verdadeiras almas viventes,
porque o Espírito Santo agora é soprado sobre a sua igreja. Mas em Cristo nós nos tornamos o segundo Adão, verdadeiros almas viventes. Porque agora não está mais sobre nós trapos de imundícia, mas um glorioso e belo manto de justiça. Não está mais sobre nós as consequências de um pacto quebrado, mas as consequências de um pacto obedecido, porque o ruá de Cristo foi soprado sobre a sua igreja. É porque nós estamos em Cristo, é que nós temos verdadeira vida. E o velho Adão, este foi crucificado na cruz do Calvário. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É porque o Espírito do Senhor habita sobre mim. É que eu posso ter verdadeira vida e não apenas uma vida temporária, onde o homem ele sai do pó e então ele passa a ser alma vivente, mas agora eu posso ter vida eterna em Cristo. É porque eu posso ter vida eterna. É que a minha alma ela pode descansar no Senhor. Por fim, meus irmãos, o Senhor revela ao seu profeta o significado dessa profecia. Os ossos secos representavam a nação toda, tanto Israel quanto Judá, uma nação dividida e morta, como ossos secos no campo de batalha. A situação de Israel, como nos é descrito no início desse capítulo, parecia ser impossível. Poderia os ossos secos tornarem a viver? Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O Senhor mostra ao seu profeta que somente ele é aquele que concede vida a um povo morto em seus delitos e pecados, a um povo morto em sua rebeldia e dura cerviz. Deus mostra ao seu profeta que por meio do impossível ao homem, Deus haveria de fazer, por meio da crucificação do seu filho e a aplicação do Espírito Santo, o possível, conceder vida ao homem. A casa de Israel, o povo do Senhor, jamais terá vida eterna, até que os seus olhos estejam voltados para o Messias. Creia nele e receba o Espírito vivificador do Cristo. A casa de Israel, meus irmãos, como nós vimos no início desse sermão, que se encontrava morta. O povo do Senhor, a igreja de Cristo, jamais poderá ter vida eterna, até que os seus olhos sejam voltados para o Messias. Creia nele e receba o Espírito vivificador do Espírito de Cristo. Que glória, meus irmãos, a igreja do Senhor tem. Que glória aqueles que depositam a sua fé em Cristo podem obter. Porque nós estávamos mortos naturalmente em nossos delitos e pecados. E todas as vezes que nós transgredimos a lei do Senhor, nós demonstramos ser como homens mortos. Mas por meio do Espírito do Senhor que é soprado sobre a sua igreja, quando ele estava indo assunto aos céus, é que agora nós podemos ter vida. Esse é o verdadeiro consolo para a igreja do Senhor. Se isso não consolar o teu coração, não pense que é uma vacina que irá trazer paz à tua alma. Se não é o Espírito Santo que sela a salvação no teu coração, nada pode conceder verdadeira vida e longevidade a você. Mas, por outro lado, eu preciso fazer essa pergunta. Você que não está em Cristo, qual o teu consolo? Qual a tua esperança? Você é como um vale de ossos secos. Você se apoia em sua própria justiça para obter salvação, em tua própria filosofia, mas não há esperança dos teus méritos. Você não pode dar vida a si mesmo. Somente se você se arrepender e que em Cristo é que você pode não apenas viver no aqui e no agora, mas você pode viver para todo sempre. Qual é o consolo que o homem pode ter nesta vida? O meu único consolo, tanto na vida quanto na morte, é que eu pertenço de corpo e alma ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Creia nisso e será salvo. Mas rejeite o Evangelho e você será para todo sempre como um vale de ossos secos, na companhia de todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, como também na companhia de Satanás. Creia em Cristo e seja então vivificado em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.